Eu vou ler na minha Bíblia, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Diz assim, Salmo número 68 e o verso 17. Diz assim: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, o Senhor está entre eles, como ensinar no lugar santo. Amém? Deixa eu sentar, irmão, já oraram ao Senhor? Para quem não me conhece, eu louvo a Deus porque eu tenho aqui um sobrinho, uma sobrinha aqui, né? Pedindo Marcelo é meu sobrinho, missionário agora, Simone também é minha sobrinha, e o meu nome é Elias da Silva Fraga, eu tenho um Fraga também, Elias da Silva Fraga, né? Nós somos pastores da Assembleia de Deus, ali na Posse, da Iguaçu, e há muitos anos que eu não saio para pregar a palavra de Deus. Esse ano, Deus me deu essa ordem e eu estou saindo para pregar. Estou saindo para estou aceitando esse convite para pregar. Mas muitos anos, há mais de 20 anos que eu parei de pregar e eu tenho feito missões. E me tornei um pastor missionário. Nesse longo 20 anos que eu sou pastor presidente, Deus me deu a oportunidade de abrir 20 congregações no Brasil, em alguns estados, no Brasil todo, em alguns estados. Bahia, Recife, Minas, aqui estado do Rio mesmo, algumas cidades do Rio de Janeiro. E Deus, então, emancipei algumas igrejas, passei outro para alguns pastores, e hoje nós estamos com a matriz de 10 congregações tomando conta para o Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é nossa, de Jesus. Nós ministramos, tomamos conta como modongo, mas a igreja de Jesus, ele que vem buscar a igreja dele, ele que cuida, ele que dá vida, ele que sustenta, né? Então eu entendo isso, que a igreja é de Jesus. Então nós estamos aí nesse ministério de obra missionária, mas a obra missionária, ela ocupa muito o pastor, ele tem que deixar muita igreja sozinha. E esse ano a igreja reuniu e falou: pastor, vamos dar mais uma atenção aqui à nossa matriz, nós temos diácono missionário, precisamos fazer salas para as crianças, vamos ter muitas coisas. E o pastor passa mais tempo viajando, que toda viagem é 15, 20 dias, um mês. Aí eu falei: tá bom, vamos fazer isso. Aí quando chegou no meado do ano, agora estava aproximando do meado do ano, o irmão chegou para mim assim: pastor Elias, Deus manda dizer que o senhor tem que voltar a pregar de novo. A vez passa um mês todo, só prega uma vez na igreja, só tem que voltar a pregar de vez todo. Mas eu não estava entendendo o recado. Aí eu falou isso numa semana, na outra semana meu telefone começou a tocar e alguém convidava para pregar. Aí eu aceitei a primeira vez, aceitei a segunda, aceitei a terceira, e agora Deus tem me dado aí 2, 3 igrejas para pregar por semana, mas não quero dizer que eu vou abandonar a matriz, né? Às vezes eu prego, quando não tem lugar, eu prego na nossa congregação mesmo, mas Deus tem me dado essa ordem. E a ordem de Deus, ela tem que ser executada. Às vezes nós não queremos executar a ordem de Deus, mas a ordem de Deus não tem como voltar atrás. Você tem que executar a ordem de Deus. Primeiro foi o seu chamamento, foi o chamado de estar aqui. Se você recebeu o chamado de estar aqui e já estando aqui, você tem que entender que é para fazer a vontade de Deus. E se é para fazer a vontade de Deus, então vamos fazer a vontade de Deus. Amém? E eu, olhando o tema ali que os irmãos nos deram aqui este ano, os irmãos colocaram ali, o tema de Josué, capítulo 3, verso 5, disse Josué: também ao povo santificai, porque amanhã o Senhor fará, amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E eu quero mudar, eu quero dizer que o Senhor vai fazer maravilha no meio de nós. Quantos acreditam? Diga amém. Quantos acreditam que o Senhor já está fazendo maravilha no meio de nós? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu ouvi várias mensagens aqui hoje e eu estava meditando ali. Se o pastor presidente batesse no meu ombro e falasse assim: pastor, o senhor não vai pregar mais não, porque vimos várias saudações aqui hoje, a hora já está avançada, eu ia voltar para minha casa satisfeito. Já ouvi louvores, palavra, né? Mas eu quero trazer uma palavra aqui, rápida, objetiva, ao coração dos irmãos, sobre o tema. Eu quero falar sobre 4 coisas que acontecem no meio da igreja quando ela santifica o Senhor. 4 grandes coisas que acontecem no meio da igreja quando ela começa a se santificar. Sabemos que santificação é separação para Deus. Quando separamos para adorar a Deus, separamos para buscar a Deus, separamos para fazer a vontade de Deus, Deus começa então a nos santificar, e nós somos santificados, e através da santificação, o que acontece? A palavra de Deus diz que nós nos aproximamos de Deus, e quando
quando nós nos aproximamos de Deus, Deus começa a ouvir a oração, Deus começa a contemplar dos céus a terra e ver o que você está fazendo e atender o seu pedido. Deus começa a derramar em teu poder. É como o corinho que foi cantado aqui: o céu se abre e a glória de Deus desce. E quando a glória de Deus desce na vida do crente ou no meio da igreja, alguma coisa acontece. Alguns pulam, outros dançam no Espírito, outros batem palma, outros choram, outros se movimentam, outros se levantam do lugar. Por quê? Porque a glória de Deus é algo sobrenatural na vida humana do ser humano. E quando o crente recebe a glória de Deus na sua vida, alguma coisa acontece. E a primeira coisa, pastor, é a transformação. A primeira coisa é a mudança. E isso eu quero falar nesta noite. Deus! Davi aqui, ele diz que os carros de Deus são 20 milhares, milhares, e o Senhor está no meio dele. Então nós não estamos falando aqui de 10, nem de 100 e nem de 50 carros. Nós estamos falando de milhares de carros. Mas eu não posso hoje falar de milhares de carros aqui. Então eu separei 4. Eu vou falar de 4. E esses 4 que eu vou falar é que realmente também Deus está no meio deles. Mas antes eu quero perguntar aqui aos irmãos. Os irmãos aqui, vocês sabiam que o Jesus que você aceitou e que você serve como Salvador, ele possui carros? Quem sabia que levanta a mão? A Bíblia diz, hein? Os carros são do Senhor e ele possui carros. Mas irmãos, se a Bíblia diz que os carros são do Senhor e possui carros, eu vou, pastor, mas que carro é esse? Será que é igual o carro do presbítero Marcelo? Será que é igual o carro do meu esposo, do meu pai, da minha mãe? Não. Os carros de Deus são diferentes dos carros que eu e você usa. E tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque os carros de Deus não enguiça, o nosso enguiça. O carro de Deus, ele não fura pneu, o nosso fura pneu. O carro de Deus, ele não falta combustível e o nosso falta combustível. O carro de Deus, ele não amassa nem fica velho e nem vai para a retificar motor. O nosso amassa, fica velho e vai para a retífica. Eu quero dizer nesta noite, os carros nossos são às vezes roubados, furtados. Os carros nossos às vezes podem ser emprestados, mas os carros deles não são furtados e nem podem ser emprestados. Eu quero dizer nesta noite que os carros que Deus possui, ele está no meio dele, é o que anda no meio da igreja, é o que está na vida do crente, é o que acompanha o crente, é o que traz bênção, que traz vitória. E nesta noite nós podemos contemplar através dos olhos da fé os carros de Deus no meio da igreja. Eita glória! Primeiro carro que quero falar nesta noite, o carro de Deus, é o carro da salvação. Sabe por quê? Porque enquanto os irmãos estão aqui dançando no poder, cantando corinho de fogo, Deus está lá no seu lar salvando. Quando você acredita nisso aqui? Oh, glória a Deus! Movimentando a vida daquele e daquela na sua casa, no seu lar. Abacuque capítulo 3, verso 18. Olha que diz o profeta Abacuque: por acaso é contra o rio, Senhor, que está errado? Deus! Ou contra o mar o seu furor? Tu que já andas montado nos teus carros, nos teus cavalos de salvação. Deus! Isso quer dizer o quê? Que Deus tem um carro de salvação e este carro eu posso dizer que está no meio da igreja. E como funciona? Deus traz a igreja que santifica, a igreja que está se preparando para o Senhor fazer maravilha no meio dela. A primeira coisa que acontece é ele entrar no lar deste crente com salvação. Ela mesmo não espera aquela serva que tem buscado, que dirige o ciclo de oração ou que dirige o grupo da igreja. Ela tem orado, tem clamado, ela não sabe mais quantos anos, ela já clamou que vai clamar pela frente, mas de uma hora para outra, ela está na igreja louvando, clamando, e Deus então vai na casa dela, com o carro de salvação, e toca na vida daquele homem, daquele filho, daquela filha, toca na vida daquela pessoa que ela tem orado, e ali Deus senta com salvação, e aquela pessoa caminha para a igreja, e vem também louvar o Senhor, porque aquela irmã buscou a santificação, ela buscou a preparação, ela esteve louvando o Senhor, ela esteve cuidando do Senhor, e Deus foi na casa dela, cuidar da casa dela. Só aqueles que acreditam que Jesus está cuidando da sua casa, levanta a mão e glorifica o Senhor. Só aqueles que acreditam que Ele está entrando na sua família com salvação nesta noite, glorifica o Senhor. A igreja que santifica, o crente que santifica, que busca
pensa que é carro do ano que Deus vai dar, o carro da própria. Ele dá. Ele abre porta de emprego, ele abre. Ele quer fazer. Mas a primeira coisa é salvar. Está pensando que alguém está aqui em vão? Não está aqui em vão não, irmão. Aleluia, Deus. Ninguém está aqui em vão não. Deus está olhando a sua casa. Deus está cuidando daquele marido no botequim. Deus está cuidando daquele filho no bar de frango, tá? Sabe por quê? Porque você está aqui clamando. Muitos clamam até matar ele, não consegue matar, sabe por quê? Porque a mãe está aqui chorando. Muitos clamam até matar aquele homem, não mata, por quê? Porque a mulher está aqui clamando, está orando. E o que ela está fazendo? Ela está buscando a santificação. Ela está se preparando. Como diz Josué ali com Deus, quando Josué se prepara, porque amanhã eu vou fazer maravilha nesse lugar. Eu vou fazer maravilha no meio de vós. Deus está dizendo, o Jordão vai abrir e vocês vão passar, o Jordão vai abrir e a multidão vai caminhar. Deus está dizendo nessa noite, continua clamando, continua buscando. Eita glória! Que ele vai fazer santificação na sua casa, ele vai libertar aquele, ele vai libertar aquela, ele repreende aquela enfermidade, ele joga por terra esta luta, esse momento no céu, não, ele joga por terra morrer, porque Deus está visitando a sua casa nessa noite. Meu Deus amado! Eita glória a Deus! Na sua casa, levanta a mão, verifica o Senhor. Vai na minha casa, Jesus vai na minha casa, e Deus estará entrando na sua casa. Aleluia, Deus! Vou correr um pouquinho aqui. O segundo carro que eu quero falar nesta noite é o carro de fogo. É o carro de fogo. Tem crente que não gosta de poder, né? Tem crente que acha que é escândalo Deus visitar a igreja com poder e glória. Sabia? Mas escândalo é ser preso pela polícia. Meu Deus! Escândalo é o teu nome na boca dos outros aí fora. É, irmão. Escândalo é largar uma mulher, pegar outra e não sair trocando de... isso é escândalo. Isso é escândalo. É fumar, beber, tá bêbado pelas ruas, isso é escândalo. Deus tomar as mulheres aqui com poder e glória, os varões, isso não é escândalo, não. Aleluia, Deus! Alguém chegou uma vez perto de mim e falou, pastor, acho que nessa vigília é melhor você fechar as duas portas da igreja. Falei, por quê? Porque passa muita gente aqui, pastor, e vai escandalizar. Às vezes até aquela pessoa que quer aceitar Jesus não vai aceitar, que vai escandalizar. Aí daqui a pouco Deus tomou um irmão e saiu rodando na frente do povo da igreja, foi lá na rua, na porta do botequim, trouxe um homem. E esse homem que ele trouxe, aceitou Jesus, está até hoje na igreja. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer tomar a igreja mediante este fogo da glória. Porque o fogo significa Shekinah de Deus, fogo que purifica, fogo que queima, fogo que arde. A igreja é nasce no meio do fogo, a igreja ela vive no fogo, a igreja só vai ser raptada com fogo. O fogo é que purifica o crente, que ajuda o crente na santificação, sabe por quê? Porque o fogo é símbolo do Espírito Santo, e aquele que vem para cá para trabalhar é o Espírito Santo, é ele que conscientiza no pecado, é ele que lava, é ele que santifica, através do Espírito Santo na vida da igreja, é que a igreja se santifica para receber a vitória. E se você não vai em língua e está buscando, você tem fogo. E se você ainda glória! de algum mistério, mas vai tomar, por quê? Porque você está buscando. E se você se alegra, chora. E se você de rir, ri. E se você também está, porque é santificação que a igreja está buscando, e mediante a santificação é que a igreja recebe a sua vitória. Meu Deus amado, aleluia! Tem muitas vezes nós nos assustamos que de repente algo acontece no meio da igreja e alguém não esperava. O quê? Pode acontecer no meio da igreja? Canceroso ser curado. Ai de ser curado. Com a ideia de ficar curado. O oprimido ficar liberto. Aleluia! O viciado ficar liberto. E sabe o que é através de quê? Através do Espírito Santo. Irmão, às vezes você pensa que não, mas isso aí é o carro de fogo que passa no meio da igreja, toma os vasos aqui, e vai ouvir daqui a pouco, ainda há pouco estava acontecendo aqui, olha, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Ele passa, se sai tomando o crente, um pula, um dança, outro vai no mistério, outro dá aquela rajada de língua estranha, e o diabo tem que sair da frente. Sabe por quê? Porque a igreja está vivendo tudo isso aqui. A igreja está esperando Jesus voltar, ninguém está guardando a mão do Senhor. Então levanta a sua mão nesta noite
aqui hoje que vai chegar em casa e não vai achar mais aquilo que estava te perturbando. Vai chegar em casa e não vai ter mais aquela luta que você saiu e deixou lá. Vai chegar em casa e não vai achar mais aquela enfermidade daquela pessoa da sua família. Vai chegar em casa e não vai achar mais aquela pessoa com o pensamento mudado. Sabe por quê? Deus vai mudar aquele pensamento.